sobre responsabilidade civil profissional, tá? Então vocês sabem que eu conto muito o que eu vivo realmente no meu dia a dia, né? Nos últimos meses, inevitavelmente, eu tenho focado muito no seguro cyber, já falei isso para vocês, as multas vão entrar em vigor agora em agosto, né? E é muito comum, eu também já expliquei isso em dicas no feed, em stories e etc., que surja, né, muita demanda de responsabilidade civil profissional também. Então, sinceramente, por livre e espontânea pressão de vocês, eu adiantei aí um projeto para realmente ajudá-los, né? Porque é muito comum realmente esse tipo de prospecção caminhar junto. Oi, Marcelo, oi, Maria, oi, Rogério, oi, querido, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo me ouvindo bem? Vocês já atuam com RC profissional? Vai me contando aí também. Eu hoje abri, aliás, gente, essa live é para ser interativa, tá? Fiquem à vontade para, enfim, aproveitar para esclarecer dúvidas e etc. Hoje eu abri uma caixinha lá perguntando que tipo de indústria, né? Ou vocês tinham mais dúvida, ou queriam saber. Muita gente falou advogados, área médica. Então, realmente, são coringas, né? Digamos assim, desse tipo de produto. Mas hoje tem muita dúvida também. Olá, Ana Cristina, tudo bem? Oi, pessoal que tá entrando agora. Deixa eu só dar um golinho aqui na água. E é um ramo, gente, que eu vejo também que os corretores têm realmente muita dúvida, tá? E é um universo enorme de oportunidades. Eu trouxe aqui alguns números, né, para compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu atuo bastante na linha de frente de negociações. Se tiver gente que está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Carolina Novaes, né? Eu sou especialista em linhas financeiras, então eu trabalho no mercado segurador há mais de 15 anos. Sempre atuei como gerente técnica e comercial de linhas financeiras, então seguro cyber, seguro RC profissional, seguro D&O, seguro garantia, tá? E hoje em dia a minha empresa é uma consultoria para corretores de seguro, então eu dou tanto cursos de especialização como faço consultoria em negócios, tá? Então só uma breve introdução aí, porque tem chegado bastante gente nova por aqui nas redes sociais. Oi, Dário, querido, Caroline também entrando aí. Então, gente, a ideia do meu projeto, resumindo, é realmente ajudar vocês na prática, tá? Com o tipo de abordagem e pontos de atenção, principalmente, que vocês precisam ter aí atuando com linhas financeiras de maneira geral. Então, só para explicar essa questão aí do link, né? Como eu disse, eu conto para vocês realmente o que eu vivo nos bastidores e, naturalmente, mexendo aí bastante com cyber. Pintou muita demanda de RC profissional e é um mercado super estável, tá? E que vale muito a pena vocês, corretores, investirem. Por isso que eu quis realmente fazer esse bate-papo hoje e trazer essas dicas para vocês. Beleza, galera? De novo, é para ser interativo, fiquem à vontade aí de tirar dúvidas. Se não estiver me escutando bem, também me avisem e por aí vai, beleza? Galera, sobre o mercado de RC profissional, tá? A gente está falando de um mercado de quase 500 milhões de prêmio, então é um seguro, né, que já existe no Brasil há muitos e muitos anos. Inclusive, eu tirei aqui os relatórios da SUSEP, né, para ver como é que ele performou na pandemia e tal, que a gente sabe que teve muito ramo que sofreu aí seriamente, e o RC profissional, ele se manteve estável, inclusive com o crescimento normal dele de 15% ao ano, 18% ao ano, que é a tendência que a gente tem visto. Então, mesmo que, e aí o João até comentou aqui, né, E&O para engenheiros, por exemplo, essa é uma área que foi impactada pela pandemia, naturalmente menos obras, menos projetos, menos apólices e etc. Mas mesmo com essa dificuldade, é um mercado que, como a gente vai ver aqui, continuou crescendo, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, no ano passado fechou em 463 milhões, se continuar crescendo nessa média, tá previsto para fechar aí esse ano em mais de 500 milhões, tá? Inclusive, quando comparado, eu adoro tirar esses relatórios da SUSEP, né? Porque realmente eu gosto de brincar isso, os números não mentem, né? Quando a gente faz o comparativo do mesmo período do ano passado, maio com maio, a gente já cresceu esse ano também de 160 milhões ano passado para 190 milhões esse ano. Então,
também é um mercado que está aí em pleno crescimento, tá? E inclusive eu acho uma oportunidade, digamos assim, muito democrática para os corretores, porque é o tipo de apólice sem linhas financeiras, que eu já fiz aqui a introdução, né? Falei para vocês que eu trabalho bastante com isso. É o tipo de seguro que também dá para atuar na carteira de pessoa física, né? Então ele é muito democrático e com certeza abre aí muitas portas também para outros corretores que ainda não têm uma carteira de empresarial ou não focam no corporativo, tá? Então o RC profissional, ele tem aí essa veia, digamos, de realmente ser aplicável a diversos tipos de carteira, digamos assim, não a todos os tipos de atividade, como eu vou explicar hoje. Falar sobre a retroatividade, perfeito. Enfim, vocês vão ver, gente, que assim, é um seguro que, assim como os outros de linhas financeiras, e assim como qualquer seguro, né, tem muita pegadinha, tá? Então, seguindo aqui, só pra gente continuar no... Eu fiz um roteirinho aqui, por isso que eu tô olhando pra cá, enfim, anotei alguns números, né, para trazer aqui pra vocês hoje também. Então, só para vocês terem uma ideia, como eu comentei, só esse ano, né, em plena pandemia, é lógico que, enfim, alguns projetos já retomaram, né, graças a Deus, eu digo isso por experiência, né, os negócios aqui estão a pleno vapor, mas não deixa de ser ainda, né, um ano de pandemia, esse contexto todo econômico aí complicado que a gente está vivendo, tá? Então, média de 15 a 18% de crescimento e previsão de manter esse ritmo. Então, com certeza, de novo, né, contra a tendência de vários outros seguros aí que a gente tem visto, acompanhado e tal, que a tendência é a contrária, na verdade, tem perdido prêmio, perdido clientes e por aí vai, tá? Então, com certeza, é um ramo que está em pleno crescimento. Aliás, o ranking, esses todos que eu tirei da SUSEP, vocês querem receber? Me fala aí, se vocês quiserem eu mando lá no grupo. Oi Elisa, tudo bem? Oi Zé, oi pessoal que está entrando. Eu gosto particularmente, gente, desses rankings e tal, porque a gente consegue saber quem são os líderes de mercado, né, e etc. No RC profissional, especificamente, a gente vai ver que a melhor seguradora, digamos assim, depende muito do tipo de atividade, do faturamento do cliente, etc. Mas se vocês quiserem, eu mando esse ranking completo para vocês, tá? Show, Dario, manda sim, vou mandar lá no grupo, hein, gente, quem ainda não tá lá, entre que eu vou mandar materiais exclusivos, inclusive o resumo aqui dessa live hoje e um bônusinho que eu vou explicar no final. Então vamos lá, galera, sobre o que é o E&O. Vou começar pelo básico, porque tem gente aqui que já atua, tem gente aqui que inclusive eu já fez meu curso, né? Mas vou começar pelo começo, porque tem muita gente que tem dúvida no básico. Então vamos lá. Responsabilidade civil profissional, como o próprio nome diz, cobre falhas na prestação de serviço profissional, tá, gente? Então, o apelido dele, erros e omissões, diz respeito a justamente cobrir qualquer erro ou omissão, falha na prestação de serviço profissional, tá? Então, aquelas 3 palavrinhas mágicas do RC, negligência, imperícia, imprudência, no que se refere ao quê? A prestação de serviço profissional. Então, não estão cobertas aqui, por exemplo, a responsabilidade trabalhista, não está coberta aqui a responsabilidade ambiental, não está coberta aqui a responsabilidade pelo vazamento de dados. Já falei bastante sobre isso quando eu fiquei falando sobre cyber, né? Quando, enfim, é só ir lá no feed que tem bastante informação sobre isso. Então, assim, o objeto dele é a falha na prestação de serviço, tá? Qualquer reclamação de terceiro, então ele é um RC, né? O RC, lembrando, não estão cobertos danos próprios, estão cobertos danos a terceiros. O gatilho é uma reclamação. E aí é importante dizer, porque essa é uma dúvida muito comum, não precisa ser uma reclamação judicial, tá? Então, uma notificação formal, né, uma notificação extrajudicial já serve como o gatilho dessa reclamação, mas você precisa ter esse gatilho justamente, que é a reclamação do terceiro por ser um RC, tá? Então, gente, o objeto principal aqui é a falha na prestação de serviço, tá? Que, de novo, é complementar e diferente do seguro cyber, por exemplo, que cobre a responsabilidade pelo vazamento de dados, é diferente do seguro de E&O, que cobre a responsabilidade pela gestão, cobre questões de, aí sim, trabalhistas, tributárias, etc., e esse tipo de questão não está coberta aqui, tá? Então, no básico, e como o próprio nome diz, ele é um seguro de responsabilidade civil, ou seja, cobre a responsabilidade civil, tá? Mas a gente vai ver aqui que tem algumas seguradoras no mercado que oferecem a extensão, por exemplo, para responsabilidade criminal, que dependendo da atividade é muito importante também.
Beleza, galera? Acompanhando até aqui, dúvidas sobre o conceito de RC profissional, só ir mandando aqui. E se tiver alguma coisa ruim com áudio e tal, também vai me avisando, tá? Vai mandando coraçãozinho pra eu saber se vocês estão gostando. Então esse é o objeto principal, tá, gente? Como eu disse, começando pelo começo, eu vou dar dicas de prospecção de várias indústrias, mas só para, enfim, estarmos todos na mesma página, digamos assim, beleza? A quem se aplica, tá? O RC profissional. Então, gente... Aliás, uma coisa, eu já desenvolvi também um material anterior, tá? Que é um e-book que já dá, enfim, uma boa embasada no que é o mercado, nas, enfim, coberturas e etc. Mas, entrando aqui no mérito, a quem se aplica, né, digamos. E aí, como eu disse, ele não é um seguro que é aplicável a qualquer tipo de operação, tá, gente? Então, ele não é aplicável, por exemplo, a operações industriais, tá? Ele é um seguro para cobrir digamos assim, erros de inteligência, tá? E aí coloque isso muito entre aspas, porque é lógico que, enfim, a gente vai ver aqui nas coberturas, etc., que vai muito além disso, mas existe... Opa, dei um chute aqui. Existe um conceito claro de diferença, por exemplo, inclusive vou usar o exemplo aqui do Engenheiros que o João tinha pedido, numa obra, por exemplo, existe o tipo de erro de execução, ou seja, né, o projeto dizia dessa maneira, eu coloquei da maneira como o projeto dizia, mas coloquei errado, então esse erro de execução é outro tipo de seguro, nesse caso do engenheiro, por exemplo, seria o risco de engenharia, né, e o RC Obras, tá? Mas também seria necessário, por exemplo, e é por isso que a gente diz que são coberturas complementares, o risco nessa situação do erro de projeto. Então, na mesma situação, se eu coloquei a peça correta, né? Exatamente como dizia o projeto, mas no projeto tinha um erro, aí sim entra, por exemplo, a responsabilidade civil profissional do engenheiro. Então, erros de cálculo e etc. Como eu disse, ele é um seguro que encaixa não em todas as atividades, mas em muitas delas, como uma pólice, inclusive, complementar a outras que essa indústria já contrata, tá? Então é muito importante ficar de olho nisso. E quem pode contratar, como eu disse lá no início, esse é um seguro muito democrático, então ele pode ser contratado na maioria das atividades e, naturalmente, o seguro para pessoa física não está disponível para todas as atividades, né? Mas ele pode ser contratado tanto pela PJ, pelo CNPJ, como pela pessoa física, tá? Ou seja, pelo próprio profissional. E isso é uma questão muito legal. Opa, chutei aqui de novo, gente. Porque, enfim, abre realmente um leque, né, de oportunidades gigantes aí para vocês corretores, inclusive os que atuam exclusivamente com pessoa física, porque eu sei que tem gente aqui que me segue que tem essa característica, ou principalmente essa característica aí na carteira, tá, gente? Então, eu vou dar, aliás, é importante dizer isso sobre essa... Carol, então quais as atividades que dá para colocar? O mercado, ele atua, gente, hoje em dia com mais de 25, tá? 30 atividades. De novo, não são todas as seguradoras que atuam com todos os tipos de atividade, inclusive existe um clausulado coringa, digamos assim, que a gente chama de miscellaneous, né? Quem já trabalha com RC profissional provavelmente já ouviu essa expressão, que, enfim, dependendo aí, se couber, né? Se houver o risco de responsabilidade civil profissional, ou seja, dessa atividade em questão causar um prejuízo financeiro a um terceiro, a gente também consegue estudar dentro desse coringão. Mas, como a gente está falando de dicas de prospecção e, como eu disse lá no início da live, eu venho trazer para vocês sempre o que eu vivo nos bastidores, né? Eu tenho aí mais de 15 anos de experiência nessa área, então eu escolhi trazer aqui algumas principais indústrias contratantes, tá? Caso vocês tenham qualquer dúvida ou queiram informações complementares de indústrias além dessas, eu estou super à disposição. Inclusive, essas dicas que vocês me dão também é muito bom para eu gerar conteúdo aqui. Eu sempre digo que a sua dúvida pode ser de outra pessoa, então compartilhem comigo, beleza, galera? Tá todo mundo ouvindo bem, acompanhando até aqui? Dúvidas, pode ir mandando, tá? No caso do engenheiro, tá difícil fechar por conta do problema de erro estrutural depois de 2 a 5 anos após a conclusão da obra. E não acho seguradora só achei a ESE. Pois é. Então, vou até aproveitar esse comentário do João e eu fui lendo aqui porque tem gente entrando para não perder os comentários, tá? Gente, dependendo da indústria, eu vou dar algumas dicas tipo essa hoje. Tem muita pegadinha que vocês têm que ficar de olho e sim, dessas
30 seguradoras que vocês vão ver aí no ranking que eu vou mandar, acho que não são 30, mas enfim, quase isso. Conforme for a atividade, etc., isso vai tendo um funil enorme. Então, como ele disse, nesse caso aqui, para essa questão, né, do erro estrutural, só tinha ESE. Então, assim, eu vou até, de cabeça, não sei, tá, João? O João já fez meu curso, eu vou até ver para você direitinho, enfim, se realmente só ela tá oferecendo essa cobertura. Mas dependendo, e eu vou dar várias dicas aqui, não apenas esse ponto, que aproveitem, já anotem aí, que foi uma super dica do João para vocês, de outras indústrias também. Então, sim, gente, dependendo do tipo de nicho, né, que você vai escolher focar ou que, enfim, combina mais com a sua carteira, tem 1000 questões a se considerar. Eu vou apontar algumas aqui, mas levem sempre isso em consideração, tá? Oi, Rafa, querido, seja bem-vindo. Oi, pessoal que tá entrando. Então, assim, João, excelente ponto. Eu vou voltar para isso um pouco depois. E sobre a questão da retroatividade também está aqui no meu roteiro um pouco mais adiante. Vou explicar, beleza? Mas já mandando, gente, que eu vou também qualquer coisa anotando aqui para explicar para vocês. Então, tendo dito isso, né, que ele pode ser contratado tanto pela pessoa jurídica como pela pessoa física, tá? E aí, de novo, né, tanto a clínica, por exemplo, pode contratar, como o profissional, o médico, ele pode contratar, contadores, corretores de seguro, né, enfim, advogados, a mesma coisa, então tanto a empresa como o advogado. Inclusive aí também já é outra dica e pegadinha, digamos assim, do seguro. Existem seguradoras de pessoa jurídica que oferecem a extensão aos empregados e etc, né, ou seja, aos engenheiros na pessoa física, aos contadores na pessoa física, e existem clausulados que não, e existe o contrário também, ou seja, clausulados de pessoa física que oferecem a extensão para a PJ, né? Inclusive, isso é uma questão, geralmente, muita dúvida na área médica, e existe seguradoras que não. Então, de novo, gente, isso depende muito. Quem faz o meu curso, inclusive, né, recebe um comparativo completo, justamente fazendo essas diferenças e etc. Mas, com certeza, é um ponto de atenção que vocês já devem anotar. Lembrando, já falamos aqui de engenheiros, mas vamos entrar também em outros sensíveis. Já aproveita, pega aí o caderninho para anotar, porque realmente são pontos super sensíveis na negociação e na hora da escolha da seguradora, porque, aliás, vou aproveitar para, enfim, puxar a orelha de vocês e pegar esse gancho, senão pode ser sinistro na pólice de vocês, né, gente? Então, RC Profissional não é só para os nossos clientes, lembrando disso. Hoje a live, naturalmente, é de dicas de prospecção e tal, então a gente vai falar mais de dicas de venda, né, enfim, argumentos e por aí vai, mas não se esqueçam do RC Profissional de vocês, porque erros acontecem na operação dos nossos clientes e podem acontecer na nossa também. Naturalmente, a gente também contrata a pólice para não ter que usar, mas, dica aí, vocês devem saber disso melhor do que eu, RC Profissional de corretor de seguro dá muito sinistro, hein? Então, fiquem de olho e contratem isso também. É porque não é o foco da live de hoje, esse tema. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um específico sobre quais são os pontos de atenção na contratação para corretores de seguro. E, aliás, eu não sei se está dando para ouvir, meus cachorros estão, enfim, aproveitando e fazendo um latido combinado aqui na porta da live. Espero que não esteja atrapalhando. Faz parte. Fazendo live do home office, é isso. Tudo certo, gente? Curtindo, acompanhando até aqui? Deixa eu dar um golinho na água. Então, vamos lá. Próximo ponto, tá? Que são essas dicas de indústria. E aí, quais são essas dicas de indústria? De novo, são indústrias que, na minha experiência, não apenas experiência de NG Expertise, né? Ou seja, desses 2 últimos anos aí de atuação, mas experiência de quando eu era gerente comercial, de quando eu era gerente técnica, de outras corretoras grandes aqui do Rio de Janeiro. Então, indústrias principais, como eu disse, infelizmente não dá pra gente ficar falando aqui sobre as 25, 35 atividades, né? Mas eu escolhi aqui algumas principais, que inclusive vocês trouxeram lá na caixinha de perguntas, tá? Então, a primeira delas, inclusive eu trouxe aqui alguns números que eu fiz essa pesquisa, tá? Pra gente, que eu acho sempre, enfim, interessante, né? Oi, Georgia, tudo bem? Boa noite a todos. É isso aí. Oi, pessoal. Oi, Marcos. Trouxe esses números aqui pra gente, tá, gente? Então, só pra vocês terem uma ideia, alguns dados aqui de indústria. No Brasil temos aproximadamente, aí aqui a gente está falando de pessoa física, né? Não de clínicas, enfim, não de CNPJs. Mas só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 500 mil médicos, 330 mil dentistas, 610 mil advogados, 370 mil engenheiros,
320 mil contadores, 200 mil arquitetos e 1,5 milhão de profissionais de TI. Isso aqui foram números que eu pesquisei, enfim, para trazer para vocês, para mostrar realmente o tamanho aí da oportunidade do mercado de RC profissional. Não preciso nem dizer para vocês que a maioria deles não contrata ainda esse tipo de apólice, né? Isso é uma coisa que nós, corretores, vocês sabem disso também, porque atuam aí no dia a dia, estamos na luta para mudar essa cultura do seguro, né? Mas, como eu disse, nessas indústrias aqui que eu tô dando a dica, já é um seguro muito disseminado e muito divulgado, muito contratado. Então, assim, quem ainda não atua, é muito comum se surpreender. Caramba, Carol, comecei a visitar e todo mundo já tinha pólice, etc. Então, assim, realmente, dependendo do nicho que você vai explorar, isso é muito comum. E aí tem outros paranauê, digamos assim, quando o cliente já tem a pólice, você vai pedir para analisar, né, a pólice dele. Pode ser que você pegue uma dessas pegadinhas aí que eu te expliquei. Então, assim, por exemplo, vai pegar uma pólice de um escritório de advocacia que não cobre sócio. Caramba, enfim, super furo. Então, você ganha essa oportunidade, anota a vigência e bola pra frente, né? Mas na maioria das empresas, né, inclusive em termos de percentual e etc., a maioria dos médicos, por exemplo, ainda não tem, a maioria dos advogados ainda não tem, e por aí vai. Então, gente, uma mega oportunidade para o corretor de seguros, tá? E, naturalmente, eu sempre gosto de bater nessa tecla, é lógico que eu tô falando, enfim, de vendas e tal, então a gente tá falando, né, de grana, de comissão e etc, mas muito importante, principalmente nesse momento atual, a gente oferecer soluções de consultoria, né, de risco e de gerenciamento desse risco aí para os clientes. Então, não apenas a contratação está aumentando, mas os sinistros também. Então, assim, no que se refere a isso, gente, responsabilidade civil profissional, questionamento de terceiros, foi-se o tempo que ninguém questionava o trabalho do médico, do advogado e etc, tá? Então, assim, o número de reclamações também aumentou demais. Estamos em um ano sensível, digamos assim, né, em que os ânimos estão exaltados. Então, assim, realmente isso é uma coisa muito importante para os clientes também. Porque o que acontece, né? Num ano desse que está todo mundo meio apertado e etc., a maioria das empresas, né, enfim, diminuindo o faturamento e etc., se você tomar uma reclamação dessa, você tem que indenizar o terceiro. Isso é legislação brasileira. Então, assim, hoje não é muito foco essa questão técnica do risco e etc., mas é um risco real, nós idem, tá? Então, lembrando, hoje o foco são dicas de venda, mas corretores de seguro também. Você causou o dano, independente de você ter, enfim, tido, né, culpa ou não, você tem que indenizar. Então, isso é uma questão muito séria e que, de novo, se você não tiver o seguro, vai sair do bolso. Você pode ter um super problema aí de fluxo de caixa. Existem N histórias de empresas ou profissionais que vêm a quebrar, literalmente, porque tem que cumprir aí com essa indenização ao terceiro prejudicado, tá? Então, é um assunto muito sério também e importante de nós, enquanto corretores e consultores de risco, levarmos aí para o mercado. Beleza? Então, tendo dito aí quantos profissionais temos, né, que eu fiz essa pesquisa pra gente, deixa eu ver aqui o comentário da Georgia, por sua influência, já estou falando com alguns clientes da minha carteira. Ai, gente, eu amo quando vocês me falam isso, é muito legal. Amo mais ainda quando sai negócio, me contem também quando sair. Porque realmente tem muita oportunidade e, de novo, é importante para os clientes, né? Realmente a gente levar essas soluções diferenciadas, que também é o que eu falo aqui. Isso aqui não é uma live, enfim, blá blá blá, só sobre as coberturas e tal. Também estamos falando sobre pontos de atenção importantes para você justamente garantir a cobertura correta aí para o seu cliente, tá? Já falamos aqui um ponto de atenção de engenheiros, vou falar ainda sobre essas outras indústrias aqui que eu trouxe hoje, tá, galera? Então, qual é o risco, né? Como eu comentei, em todas essas indústrias, área médica, área de TI, contadores, né? Advogados e etc. Gente, é lógico que cada um deles, e isso é importante dizer também, existe um risco diferente, administrativo, digamos assim, e regulatório, né? Então, naturalmente, os advogados podem ser questionados, não apenas pelos clientes, mas também pela OAB, os médicos pelo órgão regulador específico, né? E aí pode até depender, inclusive, da especialidade, e por aí vai. Mas a verdade é que erros acontecem ou
podem acontecer, porque pode ser aí que nas prospecções, nas visitas e etc, vocês encontrem esse argumento, mas nunca aconteceu nada aqui, mas pode acontecer. E outra coisa, a alegação de erro também pode acontecer. Eu tenho certeza que eu fiz tudo certinho nesse processo e etc. Beleza, mas você pode ser questionado. Na prática, em qualquer uma dessas indústrias, aí eu tô falando sobre um risco comum a todas elas ainda, né, digamos assim, falhas podem acontecer, acontecem, principalmente quando a gente está falando de um ambiente corporativo. Você não tem como controlar todos os colaboradores, né? E existe, inclusive, aí um risco moral, né? De você, enfim, realmente garantir essa indenização ao terceiro, se você, de fato, cometeu o erro, ou de você, ainda assim, mesmo se não cometeu, ter um prejuízo financeiro, porque vai ter que contratar advogado, enfim, vai ter que eventualmente fazer um acordo, se for uma coisa meio assim, se ambas as partes entenderem, né? Que seguir com o processo vai ser mais caro, a gente sabe que isso também acontece. Então, assim, é uma realidade, né, no Brasil, e que a gente precisa estar de olho. Gente, pra mim tá meio travando aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Me confirma aí. Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Pra mim tava meio travando. Então vou seguir aqui, tá? Ninguém falou que tá ruim, vou seguir. Qualquer coisa vocês me avisem por aí. Então, assim, gente, como eu comentei aqui brevemente, de novo, tem essa informação no e-book, né? Durante essa semana eu, inclusive, vou entrar mais a fundo nessas questões um pouco mais técnicas, mas de acordo com a nossa legislação, né? E aí eu tô falando de Código Civil mesmo, ou seja, aplicável a todo e qualquer, não ainda entrando no mérito das exposições e, enfim, responsabilidades específicas, né, de cada indústria e tal. Qualquer um que cometeu um dano, como eu disse, de acordo com a nossa legislação, tem que indenizar, tá, gente? Então, essa é a base, digamos, né? E aí tem isso na lei consumerista, tem, enfim, em diversas vertentes aí, de fato, da legislação. Então, é um risco de todos. E aí, como eu disse, dependendo da indústria, né, existem riscos mais latentes do que outras, tá? E aí a gente vai começar agora a falar sobre quais são esses riscos. Inclusive, pega aí o caderninho e anota, porque também são pontos de atenção na contratação, tá, gente? Então, assim, dicas completas hoje mesmo aqui para vocês conseguirem, enfim, começar a oferecer essa solução para os clientes, tá bom? Beleza? Outra coisa que eu costumo dizer também, no que se refere à profissão, né, gente, pra mim não faz sentido, e é óbvio que, enfim, eu sou especialista nisso há anos, então sou suspeita pra falar, mas não faz sentido um profissional de alto gabarito, digamos, né, um super advogado, um super médico, enfim, um super contador, e todo mundo conhece um médico, um advogado, um contador, fazer o seguro da casa, do carro e etc, e não fazer, digamos assim, da sua reputação, da sua profissão, né, não garantir aí, de fato, se ele cometer um erro, inclusive correndo risco, como eu disse, em tempos como os que a gente está vivendo, de ter que vender, né, o carro, a casa, enfim, dependendo do erro que ele cometeu, que a equipe dele cometer. Então, assim, eu costumo dizer isso e é muito verdade. Inclusive, não é dos seguros mais baratos, já vou dar uma média de taxa aqui, anota mais essa dica. Isso também depende da indústria, né, gente? A taxa de advogado, por exemplo, é mais barata do que a taxa de cirurgião, logicamente. Mas, enfim, é um seguro que, quando a gente começa realmente a trabalhar, você vê que é muito mais acessível do que a gente imagina, tá? Então, hoje em dia, a gente tem muitas seguradoras, gente, sempre fazendo essa ressalva, não são todas as seguradoras que cotam todas as indústrias, tá? Dependendo da necessidade do cliente, da operação dele, a gente vai sim afunilando. Mas hoje a gente vive uma realidade de competitividade, bem ou mal, no mercado, tá? Então, inclusive para essas atividades principais, digamos assim, que eu tô falando, né? Então, isso é um ponto realmente muito importante vocês prestarem atenção. Falando sobre, gente, alguns pontos de atenção justamente, aí começando por indústrias, tá? De novo, não são só esses pontos de atenção, né, gente? A cobertura básica, digamos assim, de responsabilidade civil, ou seja, custos de defesa, acordos, indenizações decorrentes de falhas na prestação de serviço, são comum a todos, mas existem alguns pontos de atenção aí, dependendo da atividade, da indústria que a gente está falando, que eu vou falar para vocês, tá? Beleza? Todo mundo acompanhando, me ouvindo bem? Deixa eu só dar mais um golinho aqui. Falo rápido. Então vamos lá. Sobre médicos, tá, gente? Então, médicos, primeiro que, como vocês devem imaginar, inclusive quem já fez cotação, né, ou já atua nessa área, são poucas as seguradoras, na verdade, que atuam nesse mercado e, inclusive, depende muito da especialidade. Então, por exemplo, para dentista a gente ainda tem um pouco mais, para cirurgiões tem um pouco menos, e aí isso vai afunilando dependendo do tipo de atividade, tá? Então, duas coberturas aí
importantes, né, de vocês prestarem atenção para a área médica. Cobertura de danos estéticos. E aí, isso é um ponto bem sensível para a área médica, principalmente, de novo, dependendo da especialidade que a gente está falando, e responsabilidade criminal, tá? Então, como eu disse, gente, o RC profissional, o B&O, ele é um seguro de responsabilidade civil, né? Então, essa extensão de cobertura criminal, digo, é uma extensão, porque não são todas as seguradoras que oferecem, é um ponto sensível. E aí, de novo, dependendo da especialidade, você imagina se um médico causa, né, o falecimento aí de um paciente ou algo do gênero, naturalmente ele pode ser sim processado por homicídio, algo do gênero, ou questão criminal. Então isso é um ponto muito sensível para essa área, tá? E de novo, não são todas as seguradoras, todas as coberturas que eu tô falando aqui na verdade, não são todas as seguradoras que oferecem, então se você pretende ou já atua nessa área, anota aí que é um ponto de atenção. Beleza? Questão de advogados, por incrível que pareça, anota essa também, gente. Não são todas as seguradoras que oferecem cobertura para sócios. Então, quem, enfim, atua com escritório de advocacia ou conhece a dinâmica, né, desse tipo de corporação, sabe que, na maioria deles, todos os funcionários, todos os advogados, né, você é efetivado, você ganha ali 0,1% ou algo do gênero. Ó, aqui a Rose comentando que a Mafre cobre, justamente. Então, assim, depende da seguradora, tá, gente? Então, essa questão dos sócios, na verdade, agora a gente está falando de advogados, né? Mas essa questão dos sócios é um ponto de atenção para advogados, tá? Então, eu sempre que eu faço essas lives, eu dou essas dicas, eu já vejo vocês, corretores, indo lá analisar a cobertura e etc, a pólice, dá uma olhada mesmo, se não tiver, ou conversa com a seguradora atual, né, gente? Então, assim, o que não tiver cobertura automática sempre pode ser negociado, sempre não. Às vezes pode ser negociada uma cláusula particular e por aí vai, mas deem uma olhada que isso é um ponto de atenção para essa indústria de advogados, beleza? Mais uma indústria e mais uma dica, né? A questão dos engenheiros, né? Que o João, inclusive, comentou lá no início. Uma cobertura importante também é a questão de criminal, porque você imagina que dependendo do acidente, né? Que acontecer na obra e etc., também pode ter questão criminal envolvida, né? Então, isso também é uma extensão muito importante. Karina, se a Argo cobre, eu confesso que eu não sei de cabeça e eu não sei se você está falando sobre sócio ou se você está falando sobre aquela cobertura da área médica, tá? Mas quem é meu aluno, volto a dizer, ganha o comparativo completo e se for uma dúvida pontual, me pergunta depois da live também, que naturalmente eu não tenho como decorar tudo, né, gente? Mas depois me fala, enfim, se de repente você atua bastante com a Argo e tal, tem alguns pontos de atenção em relação à Argo, sim. Aliás, gente, todas as seguradoras tem pontos de atenção. Então eu vi aqui até que a Rose comentou, né, sobre a Mafre cobre. A Mafre, por exemplo, eu, Carol, tenho várias ressalvas em relação a eles, tá? Eles cobrem bem o básico, digamos assim, não tem sublimite para custo de defesa, que eu particularmente acho uma coisa importante, mas, enfim, tenho minhas ressalvas também, porque eles têm pouca extensão de cobertura. E aí, enfim, se a gente ficar entrando nessa também, de falar de seguradora para seguradora, a gente vai ficar horas aqui e esse não é muito foco. Mas quem tiver dúvidas pontuais, me fala. Lembrando, quem é aluno ganha naturalmente esse comparativo completo aí das condições gerais do mercado e etc. Já tudo mastigadinho na palma da mão para, enfim, não ter que ficar fazendo essa pesquisa que eu tô falando para vocês fazerem, mas que é importante fazer mesmo, tá? Mais uma indústria, qual era a próxima? Indústria de TI, tá, gente? Então, de novo, tudo isso que eu tô falando aqui são indústrias que realmente contratam esse seguro de RC profissional, né? Muitas delas, e inclusive já falei isso, quando vocês começarem a visitar, vocês vão ver que provavelmente já tem esse tipo de apólice. Então, realmente são indústrias mais assertivas, digamos assim, inclusive para quem quer começar a carteira, tá? Então, área de TI, gente, também, inclusive é muito comum ser exigido em contratos, tá? Nessa indústria. Então, isso também é muito importante. E aí, quais são os pontos de atenção da área de TI? Aí é o que eu digo, gente. Os pontos de atenção, dependendo da indústria que você está prospectando, que você vai focar no nicho, são diferentes. Então, naturalmente, o dano estético, por exemplo, não é uma cobertura importante para a área de TI, né? Então, assim, existem essas diferenças que a gente tem que ficar de olho, né? A área de TI, por exemplo, a extensão de transmissão involuntária de vírus é uma cobertura legal, interessante, que chama atenção na prospecção, né? Diferente de para um médico, isso. De repente, talvez ele esteja preocupado, talvez ele não esteja. E aí, cabe esclarecer que isso aqui não é cobertura de responsabilidade de vazamento de dados, tá, gente? É outra coisa. Já falei, seguro cyber é uma coisa e também, aliás, muito necessário para todas essas atividades. Não à toa,
Já falei sobre isso aqui, a Neoway lançou aquele novo produto, né, que é justamente um combo. Então, assim, todas essas atividades, eles precisam tanto de uma como de outra, né? Inclusive nós, corretores de seguro, eu sei que o foco hoje é vendas, mas estou sempre lembrando vocês, porque isso é muito importante, tá, galera? Anotado essas que eu falei, deixa eu ver aqui qual era a próxima indústria. Outra também, contadores, tá? Então, contadores, galera, também é uma indústria muito contratante desse tipo de apólice, inclusive é uma área que dá muito sinistro. Quando eu, enfim, né, atuava nas grandes empresas, inclusive hoje mesmo, na minha carteira, eu tenho sinistro de RC profissional de contador em andamento. Então, é uma apólice, de novo, importante, né? Esse sinistro que eu estou regulando é um sinistro alto, imagina se não tivesse apólice. Inclusive, foi um sinistro que teve um monte de pegadinha no que se refere à data de retroatividade, data de continuidade, por aí vai, mas conseguimos a indenização, graças a Deus, tá? Então, assim, isso também é importante de vocês prestarem atenção. Alguma ressalva sobre o segmento de óleo e gás e petroquímica? Várias, Rafa, várias. Inclusive, vou até anotar aqui que isso é uma dica boa de post. Deixa eu colocar aqui. Naturalmente, questão criminal, e aliás, já vou dar uma dica, aquela, né, que era para ter dado a dica do RC profissional, já vou dar uma dica do que não cobre. Não cobre danos ambientais, tá? No RC profissional para essa indústria. Então, naturalmente, também é um risco muito alto e que também pega a questão de criminal e etc., que cobre em outra apólice, já tem essa dica aí. Outra dica que, aliás, serve, Rafa, para essa indústria que você perguntou, bem como contadores, que era o link que eu estava fazendo antes, que é multas impostas a terceiros, tá? Então, são indústrias que, naturalmente, a falha, né, de relatório, ou enfim, que ele pode causar, no caso dos contadores pelo não recolhimento, né, no caso de uma empresa de óleo e gás pelo mapeamento errado, né, enfim, alguma leitura daqueles dados e etc., que são super complexos, errada, naturalmente isso pode causar um prejuízo financeiro tremendo ao cliente, inclusive atrasos, né, nas operações e etc. Então, anota essa dica também, cobertura de multas impostas a terceiros, tá? E aí, lembrando, não tô falando de multas ao próprio segurado, isso aí a apólice nenhuma cobre, tá, gente? Porque é um seguro de RC, ou seja, ele cobre os danos, aquele gatilho, né, da reclamação do terceiro, não são os danos próprios, beleza? Então, lembrando, gente, não são todas as seguradoras que oferecem essas coberturas, e as dicas que eu tô dando aqui são coisas também, pontos de atenção na prática para sinistro. Então, de novo, são coberturas importantes de constar na apólice. Beleza? Vocês estão me vendo bem? Às vezes dá uma travada aqui, não sei se travou para vocês também. Beleza, gente? Anotaram tudo? Ó, tô dando um monte de dica aqui, hein? Essencial. Então, vamos lá. Dicas de passo a passo de prospecção, e aí literalmente, tá? Mão na massa, porque tem muita gente que eu sei, vou aproveitar para puxar a orelha, que consome aqui o conteúdo, né? Adora as dicas, anota e etc. E fica guardando esse conteúdo para quando pintar uma visita. Gente, levem essas informações, enfim, vê aí na sua carteira, né? Quais são as indústrias que, poxa, eu já faço risco de engenharia, então de repente dá para oferecer o RC profissional, eu já faço, então eu conheço aquele advogado, né? Vou ligar pro meu contador. Então aquilo foi o que eu brinquei, né? Todo mundo conhece um contador, um advogado, um médico e por aí vai. Então comecem realmente a utilizar essas dicas aí, a apresentação comercial, então já vou dar o spoiler, né? Depois da live aqui eu vou enviar lá no grupo, se você ainda não está no grupo, vai lá na bio, mas não vai agora, espera terminar a live. Eu vou enviar um modelo de apresentação comercial customizável, que você vai poder colocar a sua logo, tá? Inclusive bem padrão, ou seja, que você consegue, né, adaptar ele aí para todas essas indústrias que a gente falou, tá? Então fiquem de olho e entrem no grupo, porque eu vou enviar todo esse material por lá. Então, dicas de passo a passo de prospecção, galera. Primeiro, e aí não necessariamente você precisa escolher um nicho só, lógico, né? Carol, eu tenho muito contato com advogado, tenho muito contato com a área médica, né? Já trabalhei na área de TI, então você não precisa ficar limitado a um só, mas naturalmente, quando você nicha, como eu disse, né? Você consegue trazer exemplos mais reais, você consegue estudar o risco mais a fundo, ou seja, legislação ou questões regulatórias que peguem mais para um nicho ou outro, né? Então isso daí também faz muito sentido e é super importante você ficar de olho. Mas de maneira geral, primeiro passo, né, mapear realmente aí quem são as pessoas que você conhece, quais são as empresas na sua carteira ou fora dela que você quer atingir com essa estratégia.
assumir essa postura, né, realmente de especialista, ou seja, saber qual é a legislação que pega, qual é o risco, né, que a gente está falando, levar exemplos de sinistro específicos àquela indústria. Então, de nada adianta você ir numa reunião com um médico levando, né, enfim, um sinistro de contador e por aí vai. Então, naturalmente, fazer esse benchmarking. Eu vou ajudar vocês com isso também. Na quarta-feira vai ter live sobre casos reais, sinistros, enfim, material complementar. E por aí vai, né? Quem é meu aluno, enfim, sabe que eu tenho uma gama gigante aqui de exemplos, enfim, e de material sobre responsabilidade civil profissional, porque realmente, como eu disse, as vertentes, né, de estudos e etc. Variam muito dependendo da indústria, tá? Mas no objeto principal, que cobre, lembrando, falhas na prestação de serviço profissional. Beleza? Então, mapeamento, é muito legal você ter esse material de prospecção seu, tá, gente? Aliás, vou dar uma dica. Eu vejo, enfim, vários colegas fazendo isso, que é aquela panfletagem, né, de seguradora, ou seja, enfim, ficar fazendo repost, né, de tabela de seguradora e etc. Assim, às vezes pode até dar negócio, mas, como eu disse, como é um seguro um pouco mais complexo, né, que tem suas nuances e etc., é legal e faz diferença. Tudo que eu tô dando aqui de dica são coisas que eu vejo realmente fazer diferença. Você tem um material de prospecção próprio, né, então uma coisa com a sua logo, em que inclusive você... De novo, traga exemplos de sinistros específicos, né? Saiba pontuar quais são os pontos de atenção de cobertura para aquela atividade específica e por aí vai. Então, existem aí 1000 nuances para você realmente reforçar essa sua imagem de especialista durante a prospecção. E lembrando, não apenas durante a prospecção, porque você tem que contratar esse seguro corretamente, senão... vira o quê? Sinistro na tua pólice de RC profissional. Então, gente, isso é muito importante, tá? Né, você realmente conhecer aí quais são as nuances do nicho que você vai atuar. É uma super oportunidade, mas, né, como toda grande oportunidade, traz também a sua responsabilidade para o corretor de seguros. Beleza? Então, gente, dicas, né? E aí, de novo, tem essa informação lá no e-book, a gente ainda vai entrar mais a fundo. No meu curso completo, é óbvio que eu entro muito mais a fundo nessa questão, mas saber aí alguns artigos básicos da nossa legislação no que se refere justamente a essa obrigação de indenização do terceiro, né? Por parte de quem cometeu ali a falha, né? Enfim, o dano ao terceiro. Isso também é muito importante de você ter em mente e saber pontuar para o cliente. Então, lembrando legislação e etc., erros, né? A gente está falando sobre o risco, né? E, naturalmente, precisa constar, né, nesse material as principais coberturas, exclusões. E eu sempre dou essa dica, isso também faz muita diferença. Lembrando, isso daqui não é um seguro de prateleira, digamos assim, né? Não é um seguro alto, por exemplo, que geralmente o cliente já sabe como usar, já teve algum sinistro, né? Ou algo do gênero. Existem 1000 nuances aqui que você precisa explicar para o cliente. Inclusive, por exemplo, e aí o João tinha pedido isso lá no início da live, vou aproveitar para explicar agora, a questão da retroatividade, né? Então, no seguro RC profissional, a retroatividade, ela é limitada à primeira apólice contratada, tá? O que significa que se o cliente contratou hoje a primeira apólice, surgiu amanhã, né, uma reclamação de um processo que ele tenha feito há um ano atrás, isso não tem cobertura. E, naturalmente, quando você renova, isso também é um ponto de atenção, porque você precisa manter, quando você for renovando, a retroatividade lá na primeira apólice. E aí tem muito corretor que, enfim, papa essa mosca, digamos, e pode ter um problema no sinistro, tá? Então, de novo, o objeto dessa live de hoje, né, não é tanto essas questões mais técnicas, é lógico que eu preciso, né, enfim, embasar algumas até para explicar esses conceitos que eu estou entrando, mas isso tudo aí de prazos, retroatividade, data de continuidade, etc., fica um pouco mais para frente para nossa aula gratuita que vai rolar na sexta-feira, tá, gente? Então hoje são dicas de venda, mas anota aí que por experiência no material de vendas é legal falar sobre legislação, principais coberturas, exclusões e fazer essa apresentação, se possível ao vivo. Eu sei que estamos em pandemia, mas vocês entenderam, faça pelo menos uma ligação, uma videoconferência, isso também faz muita diferença para passar aí a segurança para o cliente. Beleza? Até aqui, todo mundo acompanhando, dúvidas, vai mandando também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sinistros, né? Eu já tinha falado que naturalmente é legal você ter esse material de sinistros customizado. Então foi aquilo que eu falei, não adianta nada você ir numa reunião com o médico e levar um sinistro, olha aqui o que aconteceu com o advogado, como
pode acontecer, beleza, erros podem acontecer, mas é legal você ter naturalmente sinistros, enfim, adequados aí à indústria que você vai prospectar, né? Então eu mesma, Carol, tem muita coisa no feed, enfim, dicas, sinistros reais. Vai rolar live na quarta-feira sobre isso, com as principais indústrias. Inclusive, eu vou fazer enquete lá no Stories para vocês me falarem quais são as indústrias principais que vocês querem ver. Mas, de novo, essa live aqui já é focada em indústrias que são bem, enfim, contratantes e tradicionais, digamos, de RC profissional, tá, galera? Deixa eu ver sobre as coberturas. O comparativo das condições. Então, isso é importante também. Conseguiu a oportunidade de cotar, né? Eu, Carol, não gosto de cotar só com uma seguradora, tá? Então eu gosto justamente de acessar, as seguradoras são muito diferentes entre elas, então tanto em termos de extensões, exclusões, sublimites, tá? Então, quando você faz esse comparativo, é muito comum, falo isso por experiência, o cliente optar por fechar muitas vezes a opção mais cara, por exemplo, porque tem uma cobertura mais completa e por aí vai, tá? Então isso é também uma super dica que te ajuda aí na conversão da pólice. Então, de novo, assim, eu sei que, enfim, na correria, às vezes tem corretores que fazem isso, mas vou puxar a orelha de vocês, não pega a cotação e manda para o cliente, né? Faz ali um comparativozinho com a sua logo e etc. De novo, quem é aluno sabe disso, eu sei que tem alunos aqui, ganha aí um comparativo super completo, inclusive, de novo, comparativos diferentes para diferentes indústrias, né? As coberturas para advogados são diferentes da cobertura para a área médica, né? E por aí vai. Então, isso também é um ponto de atenção para vocês. Beleza, galera? A live de hoje era sobre dicas de venda, ainda não acabou, calma, ainda tem mais alguns recados finais. Então eu quis realmente, né, dar para vocês aí o básico que vocês precisam, prestar atenção, digamos, né, nessas principais indústrias, abrir os olhos para essas oportunidades, né? Foi o que eu comecei falando. Eita, gente, deixa eu só dar um gole aqui. Foi o que eu comecei falando lá no início da live, né? É um mercado aí de quase 500 milhões, tá? De prêmio, né? Essas indústrias aqui que eu falei, eu tô super no dia a dia de prospecção, né, delas e etc. A maioria já tem RC profissional, então foi aquilo que eu falei, né? Quem realmente não está aí de olho nesse mercado, muito provavelmente está deixando dinheiro na mesa e não tem porquê, é realmente o nosso papel, né, de consultores de risco. Sempre gosto muito mais desse termo do que de corretores de seguro, né? A transferência aí para o mercado segurador é uma consequência dessa consultoria bem feita, né? Então, e gente, lembrando, então assim, hoje dicas de venda, eu vou mandar essa apresentação comercial lá no grupo. Mas seguro não é só saber vender, né? Não é só ter um material, poxa, a apresentação comercial incrível, o cara explicou super bem o que é o seguro. A gente sabe que tem 1000 pegadinhas na administração, na escolha da seguradora, nos sinistros, né? E por aí vai. Então, hoje já estamos há um tempão aqui, eu não vou conseguir entrar, logicamente, né, em todas essas outras questões, mas a gente tem uma programação super especial essa semana, então quarta tem live e envio de PDFs do PDF, né, lá no grupo, e sexta também vou liberar uma aula gratuita, inclusive vou abrir as vagas, eu falei isso lá no início da live também, por livre e espontânea pressão de vocês, porque está aumentando muito a procura por seguro de RC profissional, e inclusive eu também estou sentindo isso, porque eu estou focando muito no seguro cyber, e é uma prospecção que anda de mão dada, não tem jeito, já falei sobre isso no feed, no stories, etc. Então, também vou fazer aí o pré-lançamento, digamos assim, do curso online de RC profissional, mas aproveitem essa semana, vai ter muito material gratuito, porque, gente, naturalmente também não teria como passar o curso de especialização completo aqui para vocês, é muita coisa, enfim, 1000 pegadinhas, quem já fez sabe muito bem disso, beleza? Já expliquei o que vai rolar na próxima live. Entrem então, gente, no grupo, tá? É por lá que eu tô dando os avisos, que eu tô enviando todo esse material complementar. Dúvidas, aliás, me mandem aqui, ainda tô à disposição. Eu vou abrir caixinha, tá? Lá no Stories para vocês me falarem também o que vocês querem ver aí na live de casos reais da quarta-feira. Eu naturalmente já fiz uma pesquisa, separei aqui alguns dessas principais indústrias, mas me mandem também. Todo esse projeto é feito para vocês sabem muito bem disso. Essa live vai ficar gravada, tá? Então eu vou, de novo, enviar lá no grupo, deixo também no YouTube, porque eu sei que tem gente que prefere assistir por lá. E é isso, gostaram? Me conta aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Quem perdeu ou entrou agora, que eu vi que tem gente entrando agora, não se preocupem, a live vai ficar gravada e eu vou enviar
lá no grupo, inclusive muitas dicas essenciais, hein? Foi praticamente uma aula, coisa aqui, dicas que eu só dou para os meus alunos geralmente. Foi o que eu falei, eu quis realmente fazer um intensivão nessa semana para ajudar vocês. Tudo que eu passo aqui, gente, é reflexo do que eu estou vivendo nos bastidores, né? Então, quando aumenta aí uma demanda de um produto, eu quero, sinto essa necessidade, né, de dividir com vocês para que vocês também acompanhem esse crescimento de mercado, enfim, surfem aí nessas oportunidades. Beleza? Show, Karina, que bom que você gostou. Top, Carol, Rogério, querido, que bom que você gostou. Carol, muito obrigada. Ai, gente, eu amo quando vocês gostam. Excelente. Então, assim, contem comigo, tá bom? Vocês sabem que você tem aqui uma parceira e vambora, vamos fazer negócio que Linhas Financeiras está explodindo e é só o começo. Fiquem de olho, me dá 5 minutinhos, né, para eu mandar, enfim, salvar aqui direitinho e mandar o material para vocês lá no grupo. E quem ainda não tá no grupo, o link tá lá no perfil, lá na bio. Corre lá, tá bom? Foi ótimo, como sempre. Muito obrigada pela companhia. Vai me contando o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida. Quero saber se vocês já atuam com RC profissional, se não atuam, até para eu ir, enfim, direcionando as dicas aí dessa semana, tá bom? Um beijo, queridos. Até a próxima.